seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui na GFI, que é uma plataforma de planejadores financeiros independentes. Se você não conhece, está bem interessado em saber, eu vou te deixar aqui o link para você conhecer mais sobre eles e eles com certeza vão te ajudar muito a melhorar a sua vida e organizar as suas finanças. Hoje eu estou aqui com o Caco Santos. Prazer, Caco. Um prazer. Obrigado pelo convite. Caco, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre suas certificações no mercado financeiro. Muito bem. Eu sou certificado CFP, que é o Certified Financial Planner. Eu tenho a certificação da SUSEP para vender seguros também e também tirei agente autônomo em algum momento da carreira. E daí parei por aí, porque a minha concentração é realmente no planejamento financeiro hoje. Caco, como vocês podem ver, tem bastante experiência na área, ele tem várias certificações e já tem 4 anos no planejamento financeiro. E hoje, por isso que eu chamei ele aqui na série Confessionário, para ele confessar quais são os maiores erros do planejamento financeiro que ele encontra nas pessoas. Então, Caco, confessa pra gente quais você considera os maiores erros da galera. Essa é uma pergunta super interessante, porque eu já entrevistei mais de 400 pessoas, em várias formas, em várias etapas do planejamento. E tem algumas coisas que são realmente recorrentes quando a gente vê. E depende muito de onde a pessoa está no ciclo de vida dela. Então, as pessoas que são mais jovens, que estão no começo de carreira, normalmente o maior problema que a gente encontra é guardar um dinheirinho e gastar. Guardar um dinheirinho, gastar, guardar um dinheirinho e gastar. O que é isso? Começa a trabalhar e junta um dinheirinho e vai viajar. Junta um dinheirinho e compra um carro. Junta um dinheirinho e vai viajar de novo. Então, nunca junta um dinheirão, nunca consegue guardar de uma forma organizada, disciplinada, com um objetivo muito certo. E na hora que junta um dinheiro, acaba gastando. Então, o que a gente chama aqui de dente de serra. Aquele perfil de quem nunca consegue guardar um dinheiro grande de verdade. Então, esse é o pior problema das pessoas que são mais jovens, entre 20 e 30 anos. Cara, foi interessante você falar isso, porque quando eu comecei minha carreira, eu também fui bem desregrada, eu comprava por impulso e eu achava que o correto era pegar o dinheiro e gastar, porque afinal eu ia ter outro salário mês que vem para gastar ele de novo, né? E quais outros erros você considera? Bom, o erro principal que a gente vê das pessoas é gastar mais do que ganha ou gastar tudo que ganha. Porque quando uma pessoa faz isso, não junta dinheiro. E o que as pessoas acabam não pensando é que no longo prazo, elas não vão estar mais trabalhando e não vão ganhar mais aquele dinheiro, então elas precisam acumular num período produtivo para poder gastar no momento da aposentadoria, para ter essa reserva financeira. Um número interessante que a gente tem é que no Brasil, 80% das pessoas com mais de 65 anos dependem de alguém para viver. Então, esse é um número que é muito alarmante. Muita gente. É muita gente. Você pensar que de cada 5 pessoas, 4 dependem de alguém para viver. Vão depender dos filhos, vão depender de amigos, de parentes, de caridade. Então, é uma situação que, quando você fala isso, ninguém quer estar nessa situação. Sim. Mas o que a gente vê é que muito pouca gente faz alguma coisa antecipadamente para não chegar nessa situação quando estiver mais velho. Então, um grande problema é o gastar tudo que ganha. Então, a gente costuma dizer que existem 3 tipos de pessoas. As que ganham mais do que gastam, as que ganham menos do que gastam, e essas sabem que tem um problema, porque acabam ficando endividadas e sabem que vão ter que fazer alguma atitude, ou ter que tomar alguma atitude mais séria para corrigir esse problema. E tem aquelas que gastam tudo aquilo que ganham. Caco, então você mencionou os erros das pessoas novas, mais ou menos de 20 a 30 anos. E nas outras fases de vida, você considera que eles erram menos ou são outros tipos de erro? Normalmente são outros tipos de erro, Porque dos 20 aos 30 anos, quando está começando a trabalhar, tem esse dente de serra que é muito comum. Dos 30 aos 45 já é uma segunda fase que a gente vê, em que as pessoas normalmente já estão crescendo na carreira, então já estão numa coordenação, se é um executivo, quem é médico já tem uma clientela do consultório, quem é advogado já está trabalhando com mais senioridade, e normalmente o salário vai crescendo, a renda vai crescendo. E daí um grande problema que a gente vê é deixar as despesas crescerem no mesmo ritmo das receitas. Então, o cara que sai de ganhar de 5 mil para 10 mil e a receita e as despesas vão acompanhando. Então, acaba não guardando dinheiro. As pessoas vão incorporando muitas vezes custos fixos, que é muito difícil de se desfazer deles depois. Então, muitas vezes eu já tive várias entrevistas com clientes e falo, bom, quanto você ganha? 20 mil reais. Uma boa renda, uma excelente renda. E quanto você gasta? 20 mil, não sobra nada. E a gente faz a conta para saber. Fala, bom, a gente vai fazer a conta aqui para saber
quanto dinheiro você precisa para aposentar, para ter aposentadoria, o nível de vida, o padrão de vida que você quer na aposentadoria e quanto você precisa guardar para chegar lá. E a resposta que a gente mais ouve é, mas eu não tenho mais de onde cortar. Por quê? Porque já incorporou uma série de luxos, muitas vezes, de coisas, prazeres, que é muito difícil da gente tirar. Então, uma brincadeira que eu faço, eu convido vocês a fazerem esse exercício, né? Se você fosse mandado embora hoje do seu trabalho e no dia seguinte conseguisse um trabalho onde você ganhasse 20% a menos, o que você ia fazer? Como é que você ia ajustar esse padrão de vida? Porque muitas vezes são esses 20% o que você vai precisar para guardar para o seu futuro. Então é o tipo de dica que eu convido vocês a fazer essa reflexão, né? A gente fala que não dá para cortar nada nunca, mas será que é assim mesmo? Muitas vezes tem onde fazer. Eu acho que você está bem certo, porque é o que eu sempre falo, que às vezes são pequenas coisas que a gente acha que é necessário. Por exemplo, uma coisa que eu costumo ver bastante é pacotes de TV por assinatura, né? A pessoa tem um combo master de R$800 e ela só assiste a TV Globo, sei lá. Então você vê que são pequenos ajustes no dia a dia que fazem a diferença. E outro ponto que eu gostei que você comentou é que existem clientes que ganham 20 mil reais, mas que gastam 20 mil. E por isso, quando você está com essas pessoas, você nem percebe que elas têm tanto dinheiro, porque elas gastam tudo. Então, porque as pessoas têm dúvida ainda, Caco, em relação à quantidade de ganho, de que não existem pessoas que ganham tanto, que esse tipo de pessoa que ganha 20 mil reais hoje está super bem, mas não é bem assim. Então, um endividamento não importa se você ganha R$1.000, 20 mil, 100 mil, né? É o que você faz com o dinheiro que vai importar. Exatamente isso, Julia. E o que é mais interessante dessas estatísticas, quando a gente vai para o IBGE e dessas pessoas que dependem de alguém para viver na aposentadoria, não tem absolutamente nada a ver com renda. Porque tem gente que ganha R$1.000 e consegue guardar 200 por mês e manter o mesmo padrão de vida sem depender de ninguém. E tem gente que ganha 50 mil reais, eu tenho clientes que ganham 50 mil reais e não tinham um centavo guardado, com 45, 50 anos. Por quê? Porque tinha um padrão de vida de 45, 50 mil reais. Só que chega lá na aposentadoria, o filho vai pagar o seguro-saúde dele, vai morar na casa do irmão, vai depender de alguém, não consegue viver com as próprias pernas, mesmo tendo tido uma renda super boa. Então, esse é o erro comum, né? Que é o erro que a gente mais vê dos 45 ou 60, 65 anos, é justamente aquela coisa do tem que ter um status, né? E não se preparou para isso, né? Então, o advogado que chegou a sócio do escritório e daí ele tem que ter um carro bacana, entre aspas, né? Tem que ter uma casa de campo, tem que ter uma casa e vai, de novo, acrescentando custos fixos, muito mais para mostrar que ele tem alguma coisa, né? E não se preparou para isso, né? Porque não tem problema nenhum a pessoa ter uma casa de campo, ter um carro bacana, etc., contanto que ela consiga planejar para aquilo, que ela consiga fazer daquilo um objetivo, atingir um objetivo bacana, mas sem deixar de lado o dinheiro que ela precisa para a aposentadoria, o dinheiro que ela precisa para as outras coisas da vida também, que muitas vezes as pessoas relevam. Perfeito. Então a gente vê, falando de erros comuns também, quando a gente fala de investimentos, né? E tem gente que chega com bastante dinheiro até, com 2 milhões de investimentos, com 1 milhão de investimentos, com 500 mil reais de investimento, tanto faz. Muitas vezes esse investimento está no lugar errado. Eu tive uma cliente que tinha 2 milhões de reais, tudo na poupança. Nossa. Tudo na poupança, né? Então, ainda bem que ela tinha 2 milhões de reais, mas o problema é que ela não estava otimizando esse investimento, estava perdendo da inflação todo mês, né? E foi engraçado que ela já tinha um pouco mais de idade, ela falou, mas quanto que vai custar a sua consultoria? Eu falei, olha, vai custar X mil reais aqui por ano para ajudar a senhora, etc. Ela falou, mas eu acho que é muito caro. Eu falei, não tem problema, a senhora, né, tem todo o direito, etc. Tal. E daí a gente estava tomando café, ela falou, então eu vou pagar o café. Ela falou, em vez disso, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o café para a senhora e eu queria lhe fazer um cheque de 20 mil reais, eu posso? Ela falou, mas como assim? Eu falei, não, eu quero te dar um cheque de 20 mil reais. Ela falou, não estou entendendo, Caco. Eu falei, 20 mil reais, assim, na pior das hipóteses, fazendo assim, um trabalho super conservador com os seus investimentos, o quanto a senhora está deixando para o banco. Então, em vez da senhora deixar para o banco, eu faço o cheque para a senhora. Aliás, eu faço todo ano um cheque de 20 mil reais para a senhora. O que a senhora acha? Ela falou, nossa, agora que eu estou entendendo o quanto de diferença isso faz, né? Então, é bastante dinheiro, né? Então,
Ela acabou virando minha cliente, fizemos uma gestão Que de investimentos melhor, né? E daí a gente tem na parte de investimentos que as pessoas acabam deixando, é não fazendo essa otimização. Então a gente fala aqui na GFI que todo mundo deveria ter o dinheiro, tanto faz se tem 5 mil reais, se tem 50 milhões de reais, dividido em 5 tipos de caixinhas. Né? Uma caixinha do colchão de segurança. Perfeito. Colchão de Sempre segurança. falo disso. Sempre tem que ter um colchão de segurança, porque é aquele dinheiro para os imprevistos. O dinheiro que você não sabe que vai ter que gastar. Bateu o carro, tem que pagar franquia, estourou o cano de casa, coisas que acontecem na nossa vida. E que nem todas, Júlia, são coisas ruins. Sim. Às vezes um amigo seu fala, conseguiu ingresso para ir naquele show lá. Você quer comprar? Eu compro, porque eu adoro show. Pois é, então eu também quero comprar, mas da onde que vai sair esse dinheiro? Sim. Né? Se eu vou me endividar, vou entrar no cheque especial para fazer isso? Às vezes você precisa até algo que vai te impulsionar na carreira, sei lá, um computador melhor, Exato. você não tem dinheiro. Se você tem uma reserva, você pode muito bem pagar aquilo, depois você repõe sem problema. Exatamente, é sempre o primeiro dinheiro que tem que ser reposto. Sim. Porque se você não tiver esse colchão de segurança, que a gente chama aqui, e você vai usar aquele dinheiro, ou você vai entrar no cheque especial e vai pagar 10% ao mês para o banco, para usar essa linha de crédito, ou vai ter que vender alguma coisa que não está na hora de vender. Né? Vai te doer muito mais. E vai te doer muito mais. economizar. Então o colchão de segurança é necessário, todo mundo tem que ter. Daí a gente divide as 3 próximas caixinhas em projetos de vida. Então o que é isso? Coisas que você quer fazer na sua vida, para as quais você vai precisar de dinheiro. Então podem ser coisas como uma viagem, tenho clientes aqui que dizem, nossa, eu quero fazer um tratamento estético, que vai me custar X mil reais. Então vamos planejar para isso. Né? Então são coisas pessoais, são coisas profissionais, como você falou, um curso, um seminário, uma viagem a trabalho, um mestrado, abrir uma loja, uma franquia, qualquer coisa assim. Perfeito. Tem questões de patrimônio, né? Então eu vou trocar o carro, vou comprar uma casa, trocar o sofá. Né? O pessoal aqui tem muita dúvida em relação a carro, a casa, e é isso que eu falo, a gente precisa ter antes uma reserva para depois pensar nisso, porque se você acaba pulando essa etapa, é capaz de você ter que abrir mão desse bem que você quer hoje em troca de algo no futuro. Exatamente, né? Exatamente. Então é bom ter isso planejado. Né? Então se eu quero trocar de carro daqui a 3 anos, e isso vai me custar 20 mil reais, que eu vou dar meu carro e tenho que colocar 20 mil reais na troca, talvez se eu aplicar hoje, bem aplicados, 14, 15 mil reais, eu vou ter esses 20 mil reais daqui a 3 anos, Perfeito. O dinheiro está carimbado, eu sei que eu vou ter esse dinheiro lá, eu vou poder escolher meu carro com tranquilidade, e eu estou otimizando isso, eu estou abrindo mão de liquidez, talvez, né, ou correndo algum risquinho a mais ali no investimento, ao invés de deixar num fundo DI, né, numa aplicação que renda menos, para ter isso otimizado e fazer isso. E a última caixa que a gente coloca de investimento é a da aposentadoria, né? Que a gente fala que não é nenhuma caixa d'água, a gente chama aqui de reservatório Cantareira. Lembra do reservatório Cantareira? Sim, que estava na baixa. Todo mundo lembra do reservatório Cantareira, que chegou no volume morto. Sim. Né? Então, e por que é um reservatório Cantareira? Porque não é uma caixa d'água, tem que ser um reservatório tão grande, porque ele vai ter que te abastecer por 30, 40 anos na sua aposentadoria. E não dá para você encher o reservatório Cantareira com uma chuvarada. Por mais torrencial que seja, não enche um Cantareira com uma chuva. Então vão ter anos em que vai chover mais, você vai conseguir colocar mais dinheiro no seu Cantareira. Vão ter anos que vai ser a garoinha, e acontece. E vão ter anos que você não vai conseguir usar, né? Mas não pode deixar chegar no volume morto. Né? Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos de trabalho, sempre colocar um dinheiro para esse reservatório Cantareira, porque na hora que você precisar, ele vai estar lá. Ótimo. Né? Então essa é a forma como a gente enxerga os investimentos e que as pessoas não têm muito essa noção. Né? Então a gente tem essa metodologia aqui que acaba funcionando super bem. Caco, muito obrigada pelas dicas, elas com certeza vão te salvar de muita enrascada. E se você ficou com qualquer tipo de dúvida, entre aqui embaixo no site da GFI, fale com os meninos aqui que eles vão te atender com o maior prazer. E qualquer coisa, comenta aqui no meu canal também, não se esquece de se inscrever aqui, hein? Fica ligado no próximo vídeo que a gente vai te ensinar tudo sobre como sair das dívidas. Beijos, até mais!